Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Amanda. Olá, Letícia. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Bom, iniciando com as atualizações do Senado Federal, foi bastante repercutido de ontem para hoje sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Em sessão deliberativa, o Senado Federal recebeu a medida provisória pelo governo federal sobre a revogação da desoneração da folha dos 17 setores da economia. Mas não foi revogada a parte que trata da desoneração dos municípios e isso preocupou um pouco os parlamentares. A sessão deliberativa do Senado contou com a presença do deputado federal cearense Mauro Benevides Filho, aqui do PDT do Ceará, e ele nos encaminhou um vídeo para tranquilizar a população e orientar melhor os deputados, parlamentares, enfim, sobre esse assunto, um pouco sobre a fala dele em conversa com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre o que ele vai fazer, quais serão os próximos passos. Vamos conferir esse vídeo. Atenção, municípios de todo o Brasil. Estou aqui ao lado desse extraordinário presidente do Congresso Nacional, presidente Rodrigo Pacheco, que acaba de fazer um pronunciamento sobre a posição do Congresso em relação à desoneração dos municípios. Presidente, eu vi agora o pronunciamento de Vossa Excelência, vários prefeitos já falando aqui agora. O senhor poderia, portanto, só resumir a posição em relação a esse trecho da medida provisória? Perfeito, Mauro. Deputado Mauro, nós fizemos um encaminhamento de que esse tema da desoneração, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, deve ser veiculado por projeto de lei, caso o governo deseje alterar. Então, para tranquilizar os municípios brasileiros, nós estamos já retomando o diálogo com o Ministério e com o governo federal para poder restabelecer a ordem, ou seja, a manutenção da desoneração da folha, tanto dos 17 setores já está efetivado, quanto para os municípios. Isso não pode ser veiculado por medida provisória, que seja por projeto de lei, caso o governo assim deseje. Então, tranquilizar os municípios, nós vamos resolver esse problema. Tá bom, presidente, muito obrigado, parabéns. Os municípios Mauro. todos ligando aqui para o Congresso Nacional e estou traduzindo aqui a todos vocês. Obrigado. Um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado. Em plenário, Rodrigo Pacheco destacou a necessidade de unificar os dois tipos de desoneração em um projeto de lei e não em uma medida provisória. Vamos ver o que o presidente do Congresso falou ontem. Se havia, de nossa parte, uma compreensão de inconstitucionalidade de se veicular uma matéria por medida provisória, que era típica de projeto de lei, já que nós havíamos decidido, isso se aplica à desoneração dos 17 setores e se aplica também à desoneração da folha de pagamento dos municípios. Portanto, a solução ideal é, efetivamente, o encaminhamento da revogação da medida provisória na parte que trata de desoneração como um todo, e não só a desoneração dos 17 setores. De modo que eu queria participar, o plenário do Senado Federal, de que já inauguramos novamente com o governo federal a discussão relativamente a essa parte da desoneração dos municípios. Eu quero aqui, senador Isalci, senador Eduardo Girão, senador Cleitinho, senador Contarato, senador Jacques Wagner, senador Sérgio Moro, senador Hamilton Mourão. Eu quero aqui afirmar que, para a tranquilidade de todos os prefeitos e prefeitas, de todos os municípios brasileiros, que esta matéria da desoneração da folha dos municípios, se alteração tiver que acontecer, será irremediavelmente por um projeto de lei. Essa matéria não pode ser veiculada por medida provisória, de modo que algumas soluções se apresentam. Ou o Poder Executivo faz com os municípios o mesmo que fez com os 17 setores, revogando essa parte da medida provisória 1202, ou a presidência do Congresso pode, eventualmente, considerar não escrita esta parte da desoneração dos municípios, que não foi revogada pela MP 1208. Então, são alternativas, soluções que se apresentam, porque, de fato, nós não podemos tratar o mesmo tema de desoneração dos 17 setores e dos municípios de maneira diferente. Se veicular alterações disso, isso obrigatoriamente, a essa altura, deve ser feito por projeto de lei e não com uma medida provisória que tenha efeito imediato. De modo que eu gostaria muito de tranquilizar os prefeitos e as prefeitas do Brasil, do nosso compromisso no âmbito da presidência do Congresso Nacional, da presidência do Senado, que eu sei que é um anseio da maioria
do Senado Federal de poder garantir que a desoneração da folha de pagamento dos municípios vigorará, como vigorará a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, até que, porventura, haja uma construção política de debate, inclusive com os próprios municípios, através de projeto de lei, e não por medida provisória. E a solução, efetivamente, nós cobraremos o Poder Executivo já imediatamente. O ministro Fernando Haddad, assim que retornar a Brasília, de São Paulo, nós trataremos especificamente desse tema para poder colocar uma solução definitiva nesse impasse, para que não haja dúvida. As sugestões do governo federal são naturalmente bem-vindas, serão por nós consideradas, mas sem a pressão do efeito imediato de uma medida provisória, porque a desoneração dos municípios é tão relevante quanto a desoneração dos 17 setores. Não apenas essa mensagem de tranquilidade, de segurança, de confiança. Os municípios brasileiros podem ter toda a confiança, e só no meu estado são 853 municípios, então pode ter a confiança no Congresso Nacional, assim como nós aprovamos aqui inúmeras emendas constitucionais, inúmeros projetos de lei em favor do municipalismo nos últimos anos. Esse tema da desoneração, decidida pelo Congresso Nacional, também tem de nossa parte absoluta prioridade. Eu quero de fato tranquilizá-los que ela vigorará até que possa haver algum tipo de alteração numa discussão muito ampla por projeto de lei e não por medida provisória. Então fica esse registro da presidência. Outros destaques do Senado Federal é sobre o Código Eleitoral e a mini-reforma que serão discutidas hoje em reunião de líderes. O presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o senador Marcelo Castro, relator de proposições sobre esse tema, deve fazer uma exposição para os líderes nesta manhã. A intenção é formar um consenso para a votação das proposições. Outro destaque é sobre quadrilha junina. Temos em principal manchete que o Senado vai analisar o projeto que reconhece as quadrilhas como uma manifestação cultural nacional e patrimônio imaterial do Brasil. Aprovado no fim do ano passado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1227 de 2023 aguarda definição das comissões que o analisarão. Esse projeto de lei que é de autoria do deputado federal Rui Carneiro do Podemos, da Paraíba. Agora, o que dizem os destaques da Câmara Federal, Amanda? Bom, Letícia, com as últimas da Câmara Federal, nós temos também a desoneração da folha de pagamento como principal destaque, né? Um projeto do Executivo limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Neste momento, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, debate prioridades da pasta com parlamentares. Um projeto da deputada Fernanda Pessoa, do União Brasil aqui do Ceará, aumenta a pena para o crime de expor a saúde de outra pessoa a perigo. Um outro projeto em análise da Câmara, prevê prisão de até 5 anos para maus tratos a animais em leilões. Um outro projeto também em análise prioriza famílias com crianças e adolescentes com câncer para acessar o Minha Casa Minha Vida. Também temos que transição energética com segurança jurídica, eficácia e baixa tarifa é prioridade em frente parlamentar. Também temos que a Câmara aprova a decisão mais favorável ao réu quando houver empate em julgamento de crime. Bom, e ontem nós tivemos na Câmara uma exposição chamada Mulheres no Poder, que apresenta dados históricos e estatísticos e teve o objetivo de estimular o debate sobre a participação das mulheres na política, em espaços eletivos, de poder de decisão, e esse projeto faz parte da campanha Março Mulher 2024 da Secretaria da Câmara dos Deputados. E hoje, como atualização ainda dentro desse tema mulher na Câmara, nós temos que o Observatório Nacional da Mulher da Política está realizando desde as 9 horas, uma reunião nesta quinta-feira. Esse é o segundo encontro desse observatório e também faz parte dessas conversas, reuniões que serão feitas até as eleições municipais de 2024. Ainda na Câmara, nós temos a aprovação de 4 projetos de lei para
quadros de urgência, regime de urgência, ou seja, esses projetos eles não passarão pelas comissões e seguirão direto para o plenário da Câmara e serão votados nas próximas sessões que houver em plenário. Bom, um desses projetos cria a política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar, o PREVER. Nós também temos um outro projeto que será analisado, que estabelecerá uma estratégia para ampliar a oferta de serviços de psicologia e serviço social pelas redes públicas de educação. Um outro projeto em análise será o do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que mudará a Lei Maria da Penha. O objetivo é determinar que haja a necessidade de avisar a mulher agredida quando houver a concessão da liberdade do agressor ou quando houver o uso indevido, o mau uso ou mau funcionamento da tornozeleira eletrônica. E por último, nós temos um outro projeto que cria diretrizes para a implementação de equipamentos e medidas de segurança destinadas a prevenir a violência em âmbito escolar. Bom, agora com os destaques do Tribunal Superior Eleitoral, temos que os diretores gerais da Justiça Eleitoral, eles definem estratégias de ações para o pleito de outubro. Foi o que aconteceu, o encontro desses representantes que reuniu tanto os que fazem parte do TSE como dos tribunais regionais eleitorais ontem para alinhar e uniformizar as diretrizes para o pleito de outubro, as eleições municipais, debater os principais desafios de cada localidade, além de formar grupos de trabalho para aprimorar a atuação da Justiça Eleitoral ao longo do ano. E também temos sobre as normas do TSE, que foram discutidas, debatidas na última terça-feira, dia 27, em uma longa sessão no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o uso de inteligência artificial, sobre as regras, o que poderão e o que não poderão ser utilizadas durante este processo eleitoral. São apresentadas no plenário do Supremo Tribunal Federal pela ministra Carmen Lúcia. Ela, que foi relatora das 12 resoluções principais, apresentou o conteúdo das normas que utilizam o processo eleitoral em razão dos avanços tecnológicos aos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que temos de atualizações neste jornal, Amanda? Bom, Letícia, agora nós temos as atualizações do Supremo Tribunal Federal ainda no âmbito da Justiça. Nós temos como destaque que o Supremo invalidou regras sobre distribuição de sobras eleitorais em eleições proporcionais, ou seja, em eleições de vereadores, deputados estaduais e federais. O entendimento é que a alteração induzida no Código Eleitoral inviabiliza a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos. Um outro destaque na página do STF, nós temos que a condenação de 15 pessoas pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 e a ampliação de denúncias contra outras 29 pessoas. As acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República já resultaram na condenação de 101 pessoas. E por último, nós temos que o STF manteve a prisão de um russo investigado por espionagem. O ministro Edson Fachin destacou que o cidadão russo é investigado no Brasil pela suposta prática de vários crimes. Bom, esses são os destaques do meu dia desta quinta-feira. Agradecemos a audiência de todos e fiquem ligados no nosso canal da TV da Transparência no YouTube. Até a próxima!